Oi, gente, aqui é o Peter, do canal Peter Sad Soul, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vícios de pronúncia dos brasileiros. Quando os brasileiros vão falar inglês, tem alguns vícios que, quando você está aprendendo, você tem que se esforçar um pouquinho para se livrar desses vícios, e é isso que a gente vai falar hoje. Antes da gente começar a aula, eu peço que se você não é inscrito no meu canal, que você se inscreva aqui, é super fácil, que só assim eu consigo continuar fazendo vídeos para vocês. Então vamos lá para a aula? Primeiro tópico, primeiro vício aí que a gente percebe nos brasileiros quando eles falam inglês é colocar uma vogal no final das palavras, tá? Eu vou colocar alguns exemplos aqui e a gente vai verificar por que isso acontece e como isso acontece. Então, o primeiro exemplo aqui, walk, walk. O que a gente repara? Que ele termina com K e o que eu sempre falo para meus alunos é o seguinte: pense no inglês, principalmente no final das palavras, que é uma língua mais sutil do que o português. Então, o final, ele é bem sutil, ele não tem essa tanta força que a gente coloca no final das palavras, ele é mais sutil. Então, ó, walk, walk. O K, ele quase não aparece, né? Então, quando eu tô aqui enfatizando, eu até falo walk, mas ninguém fala assim no dia a dia, ninguém fica walk, né? Então, esse K do final, ele é muito sutil. Então, pega do lado da sutileza, na dúvida, né? Então, walk. E faz só um... dá aquela sutileza no final que dá certo. Não coloque vogal depois. Então, por exemplo, walkie. Esse I no final que a gente colocou não existe, tá? Apesar de português ser comum colocar essa vogal depois, em inglês não é correto. Então, como eu disse, pare no K e deixe o K bem sutil. Não tem vogal depois, ó. Walk. Eu não falo nada que depois. Corta isso. Outros exemplos. Talk. Repete depois de mim. Talk. Muito bem. Exist. Exist. Termino ali no T. E é isso. De novo, o T bem sutil, tá? E outro exemplo. Need. Need. Então, eu não falo need, nem need, tá? Então, não tem. É para no D. Need. D, d, d. E bem sutil de novo. Então, no dia a dia, ninguém vai falar need, como eu tô fazendo aqui, mas é só para dar a ideia de vocês que o som no final não tem vogal depois. Então, need, need. O D é bem sutil, tá? Primeira dica. E também nessa leva de não falar vogal, tem palavras que terminam em E, né, na vogal E, e ela não é pronunciada também. Então é como se fosse, você parasse na letra anterior. Exemplo, like. Like. Repete depois de mim. Like. Então esse E aí, ele é mudo, então não falo like, tá? Então tira esse E na hora de falar. Outro exemplo, above. Above. V. Parei no V, não falei above. Então, above. Parei no V. E um último exemplo, become. Become. Então, você vê que eu não falei become, esse E também no final é mudo. Segunda diquinha aí de alguns vícios que os brasileiros têm quando eu vou falar inglês é o fato das palavras que terminam em M. Então, quando tem em inglês palavras que terminam com M, letra M, o que a gente costuma fazer em português no Brasil é não pronunciar o M. Como assim? Exemplo, se eu falar, eles fizeram no passado, você vê que eles fizeram, esse fizeram termina com M. Porém, eu não falo eles fizeram, eu não pronuncio esse M no final, né? Eu paro no fizeram, é como se fosse um ão, né, no final. E, na verdade, é um M no final, então eu não pronuncio o M em português. E aí, o que acontece? Quando eu vou falar em inglês, tem um M no final, eu quero fazer do mesmo jeito. Então, um exemplo aqui. Museum. Repete depois de mim. Museum. Então, esse M do final eu tenho que falar. Então, é importante que você faça esse no final, tá? Outro exemplo. Film. Film. É importante não falar film. Ah, é um filme.
Ou museum, museum, né? Como é em português. Tem que falar o M, então tem que fazer essa boca no final. Museum, film. Outro exemplo. Scream, scream. Você vê que o tem que fazer, tá? No final. Pode falar scream, tá? Tem que fazer o M. Scream. Importante dica. E também uma coisa que eu percebi muito, né, é quando tem palavras que terminam com S e N. Aí, meu filho, a coisa fica mais complexa ainda. Então, exemplo. Professionalism. Professionalism. Que é isso, Peter? Eu te explico. Quando tem o SM, eu vou pronunciar como se fosse um ZAM. ZAM. É como se fosse um Z, para dar uma facilitada para vocês, tá? Z, A com tio e M, só que aquele M falado. Então, ZAM. ZAM. Então, repete depois de mim. Professionalism. Professionalism. Legal? Ou, outro exemplo, nationalism. Nationalism. Legal. Mais um para a gente praticar. Metabolism. Metabolism. Então você viu que o SM vira um ZAM no final, tá? Uma boa dica e muito importante, porque é difícil para muito brasileiro pronunciar essas palavras que terminam com SM. Outro vício, palavras que terminam com N. N de navio. Então, vamos ver alguns exemplos. Adoption. Adoption. É bem parecido com o caso do M, porque a gente não costuma pronunciar o N no final das palavras em português. Mas em inglês eu preciso fazer o N. Como que é o N? Adoption. Esse N. Colocar minha língua no céu da boca para fazer o N é importante nessas palavras que terminam com N, tá? Para não ficar adoption. Adoption. Tá? Tem que ter um N no final. Então, repete depois de mim. Adoption. Woman. Woman. Brazilian. Brazilian. Canadian. Canadian. Então, tem que colocar o N no final. Outro exemplo clássico de coisas, de vícios que nós brasileiros temos quando a gente fala inglês é o the, que é o THE, né, que é o artigo definido, o a, os, as. Que muita gente não sabe é que o the, existem duas pronúncias possíveis para o the. Isso mesmo, existem dois tipos de pronúncia. Tem o the, que é o mais comum, e tem o the. Como assim? Vamos entender como os dois funcionam, tá? Então, o the geralmente é usado antes de consoantes. Então, se a palavra começa com uma consoante, um som de consoante, eu uso the. Exemplo, the woman. The woman. The woman. Ok, né? Ou the man. The man. The man. Também the. Ou, último exemplo, the student. The student. Então, the student. E o the geralmente é usado antes de sons de vogal ou palavras que começam com vogais. The apple. The apple. Então a gente não fala the apple, né? É the apple. Ou the orange. Repete depois de mim. The orange. The orange. Ou outro exemplo. The ice cream. The ice cream. Ou the ugly house. The ugly house. Também é usado o the quando há uma pausa na fala, logo após do the, né, ou do the. Eu, geralmente, né, os nativos, os norte-americanos, eles transformam o the em the quando estão pensando, estão formulando a frase. Exemplo, eu estou numa reunião, estou falando, the thing about not speaking the truth is blá, 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 blá.
Então, você percebeu que eu não falei eu falo the thing about, apesar de ser the thing, né? Não falo the thing. Eu falo o the porque eu tô formulando aquela proposta, aquele pensamento. Então eu falo the kid, blá 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 blá, tá? Então é muito comum, tá? É muito comum também esse erro, tá? Esse vício de linguagem, esse vício na língua. É o S no começo das palavras. Esse é muito tricky para muito brasileiro, tá? E esse é um dos mais difíceis de tirar. São um dos vícios mais difíceis de se tirar mesmo, tá? Então, quando o S está no começo e ele é seguido de uma consoante, a gente costuma colocar uma vogal antes, né? No Brasil, no português. Por exemplo, star. Star. Como a gente costuma falar? Star. Então, esse is não fala, não tem vogal antes. Por que a gente coloca vogal? Porque em português a gente não tem esses casos, né? Então a gente coloca porque é o que a gente sabe, mas em inglês não. Então, pense o seguinte, é como se você estivesse começando com um S. Então, ó, star, tá? Ó, star. Então pratica aí comigo, ó. Star, 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 não star, tá? E não acontece quando o S é seguido de uma vogal. Então, por exemplo, seven. A gente fala seven, a gente nunca vai falar E7, né? Então, é para prestar atenção. Outro exemplo, store, store. Repete depois de mim. Store. Muito bem. Outro exemplo, smile, smile. Legal? E um último exemplo, sky, sky. Muito bem. E um extrazinho aí para vocês é o som de L, tá? Esse também é muito comum, que é o L no final de palavras. E a gente não costuma falar o L em português também, a gente transforma o L como se fosse um U, tá? Então, por exemplo, call, call. Então, não é call. Tem que falar o L no final. Então, eu coloco a minha língua no céu da boca como se fosse fazer um L. Call, call. Outro exemplo, mall, mall. Eu tenho que colocar a minha língua no céu da boca porque esse é o L, né? E um último exemplo para a gente finalizar é o feel, feel. Se eu não falo o L, ele vira outra palavra, feel, 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 que é outra palavra totalmente diferente de feel. Então eu tenho que colocar o L no final. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal se você não se inscreveu ainda. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos, que isso me ajuda. Um beijo e um abraço do Peter.